Olá, navegantes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Se gostaram aí do vídeo, dá um like, deixe aí os comentários, se inscreva no canal, não esqueça de acionar o sininho, né, para receber novos vídeos, informação de novos vídeos, novas notificações, tá? Tem também aí o meu Instagram, Faroleiro Paulino Gomes. Deixe seus comentários, deixe suas sugestões. Bem, navegantes, então, como foi falado, né? Iremos nessa aula aí sobre combate a incêndio. Vamos falar sobre combate a incêndio propriamente dito, a natureza do fogo. Vamos falar também sobre o triângulo do fogo, os elementos que formam o triângulo do fogo, né, que é o combustível, o comburente e a temperatura de ignição. Vamos falar sobre os pontos da temperatura, os métodos de extinção de incêndio e os métodos de transmissão de calor. E na segunda aula, né, que eu vou postar depois, iremos falar sobre a classe de incêndio e a terceira aula sobre os extintores portáteis, né, que são os equipamentos mais utilizados aí a bordo das embarcações de esporte e recreio. Então, combate a incêndio. Um dos maiores inimigos no mar não são as ondas, mas sim o fogo. Quando começa o incêndio, o combate direto deve ser iniciado imediatamente. Porém, pessoal, sempre com segurança. E todas as ações possíveis e necessárias devem ser tomadas a fim de salvar a embarcação. Mas lembre-se que a primeira preocupação é a vida humana. Então, a vida humana ela sempre estará em primeiro lugar. Durante o sinistro, por pior que sejam as condições a bordo, o lugar mais seguro para o marinheiro é a bordo de seu barco. Por isso, o combate a incêndio deve ser tratado com seriedade, a fim de preservar a integridade da embarcação e salvaguardar as vidas embarcadas. Então, pessoal, o combate a incêndio tem que ser levado a sério. Então, você, comandante, tem que sempre verificar como está a manutenção dos seus extintores, pois os extintores portáteis são os equipamentos comumente usados, né, utilizados nas embarcações de esporte e recreio. Então você é responsável também para realizar adestramento até para a sua tripulação, os seus passageiros, informando, né? Então você é o principal, então você tem que se preocupar com isso aí, tá bom, meu comandante, minha comandante? A cada ano ocorrem diversos acidentes marítimos. Boa parte desses acidentes são causados por incêndios e explosões a bordo. Porém, a grande maioria desses acidentes poderiam ser evitados se fossem tomadas algumas precauções básicas do manuseio de líquidos inflamáveis, manutenção adequada das instalações elétricas e entre outras. Tá? Então, o armazenamento de combustível a bordo tem que ter um certo cuidado, como armazenar, né? Principalmente gasolina, né? Gasolina ela é volátil, né? Então ela tem que ter bastante cuidado. A manutenção adequada das instalações elétricas é evitar de colocar disjuntores, né, que provoquem grandes centelhas. É muito em prova isso aí, né? Tá bom, pessoal? E entre outras, né, evitar de fumar, né, próximo de onde tem combustível. Vai fazer uma limpeza na parte de máquina e evitar de deixar aquele trapo sujo, né, lá próximo do motor. Tá bom, pessoal? E tem outras, né? Então você, meu comandante, minha comandante, tem que ficar atento, né? Nessas precauções, tá bom? Natureza do fogo. Só existe fogo quando há combustão. E a combustão nada mais é do que uma reação química que ocorre com a presença do combustível, do comburente e da temperatura de ignição, com o desprendimento de luz e calor. Isso é uma pergunta de prova, né, Caio? Normalmente de prova de arraio amador, motonauta, né? Aí, o que é combustão? Então, combustão é uma reação química que ocorre com a presença do combustível, do comburente e da temperatura de ignição, com o desprendimento de luz e calor. Para que haja fogo, faz necessário que esteja presente os três componentes básicos, que são o combustível,
o comburente e a temperatura de ignição. Outra pergunta de prova, que cai bastante em prova, tá? Quais são os componentes básicos, né, do triângulo do fogo, que nós vamos aprender lá na frente. Removendo-se qualquer desses três elementos, ou seja, removendo o combustível, o comburente ou a temperatura de ignição, normalmente tem-se a extinção do incêndio. Tá bom, pessoal? O triângulo do fogo traz os três elementos essenciais à combustão. São eles: o comburente, a temperatura de ignição e o combustível. Tá? Removendo-se qualquer um desses, não haverá combustão. Tá bom, pessoal? Então, pode cair na prova. Quais são os três elementos essenciais para que ocorra a combustão? Então, o comburente, a temperatura de ignição e o combustível. Removendo-se qualquer um desses, não haverá combustão. Tá, pessoal? Então, nos próximos slides aí, nós vamos ver cada um desses separadamente. Tá? Vamos começar então, pessoal, pelo combustível, né? Primeiro elemento do nosso triângulo do fogo. Então, combustível é todo material capaz de entrar em combustão, seja ele madeira, papel, pano, estopa, tinta e alguns metais e etc. Tá bom, pessoal? Então, combustível é tudo aquilo que pode estar em combustão. Tá? E os combustíveis se classificam da seguinte maneira. Então, quanto ao seu estado físico, os combustíveis podem ser sólidos, líquidos e gasosos. Sólido, carvão, madeira, plástico, tudo aquilo, né, que vai queimar, tá? Vai deixar resíduo. Então, líquidos, o álcool, gasolina, diesel, e etc. E os gasosos, nós temos metano, butano, etc. Tá bom? Então, quanto ao seu estado físico, os combustíveis são sólidos, líquidos e gasosos. É bastante prova também, tá? Quanto à presença do comburente, os combustíveis podem ser com comburente ou sem comburente. Com comburente, pólvora, TNT, explosivo, plástico, tá bom? E sem comburente, papel, madeira, tecido, tá? Esse comburente é aquele que possui o oxigênio, né, já na sua estrutura molecular, né, dentro da pólvora, né, do TNT e do explosivo plástico, tá bom? E já os que não possuem oxigênio em sua molécula, né, é o papel, madeira, tecido, tá bom, pessoal? E temos também, quanto à volatilidade, os combustíveis, né, se classificam em voláteis e não voláteis. Isso aqui é muito importante, tá? Combustíveis voláteis são aqueles que desprendem vapores à temperatura ambiente. Exemplo, o álcool, o éter, a benzina, e temos também a gasolina, né? A gasolina ela é muito volátil, tá? Então, por isso que vocês têm que ter aquele cuidado de, quando chegar na embarcação, antes de ligar, abrir os porões, né? Dar uma arejada ali de 4 a 10 minutos. Tá bom, pessoal? Para os gases que despederam ali dos tanques, no caso do vazamento, eles se evaporarem e você ligar a sua embarcação. Tá? Tem vários exemplos aí de jet ski explodindo, né? Que eles abastecem, tem aquele experimento de gás que fica acumulado ali dentro do porão. Quando vai ligar a chave, pode ocorrer um centelhamento ali na bateria e ocorre a explosão. Tá? Então tem que ter bastante cuidado com isso aí. E os não voláteis são aqueles que, para desprender vapores, necessitam de aquecimento acima da temperatura do ambiente. Tá? Então, os óleos lubrificantes, o óleo diesel, então, eles precisam ser aquecidos primeiro para poder desprender gases. Tá bom, pessoal? Comburente. Comburente que é o outro elemento do triângulo do fogo. É todo elemento que, associado quimicamente ao combustível, é capaz de fazê-lo entrar em combustão. Tá? O oxigênio é o comburente mais facilmente encontrado na natureza. Existe no ar atmosférico em uma quantidade aproximada de 21%. Além do oxigênio, o ar contém também, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Normalmente não ocorre chama, ou seja, não há combustão, em uma concentração de oxigênio inferior a 16%.
O carvão é uma exceção, pois ele queima com 9% de oxigênio, tá, pessoal? Então, nós já vimos aí dois elementos, né, no triângulo do fogo. Vimos o combustível e vimos agora o comburente. O comburente mais facilmente encontrado na natureza é o nosso oxigênio, tá? Ele existe no atmosférico numa quantidade aproximada de 21%. Quando reduz abaixo de 16%, não há fogo, não há combustão. Com exceção aí do carvão, tá bom, pessoal? Temperatura de ignição. Então, nosso terceiro elemento aí do triângulo do fogo. Tá bom, pessoal? Então, a temperatura de ignição é a temperatura necessária, ou seja, é a quantidade de calor para que a reação química ocorra entre o combustível e o comburente, produzindo gases capazes de entrar em combustão. Então, a temperatura de ignição é um dos elementos, né, do triângulo do fogo. Então, ele que vai aquecer ali o combustível, né, onde o combustível vai começar a desprender gases, né? Esses gases vão se combinar ali com o comburente e vai entrar em combustão, tá bom, pessoal? Então, vimos aí os três elementos do triângulo do fogo: combustível, né, o comburente e a temperatura de ignição, tá bom, pessoal? Pontos de temperatura. Todo combustível, antes de entrar em combustão, passa por processos que acompanham a elevação progressiva de sua temperatura, ou seja, ele passa por alguns estágios, alguns pontos, né? Que são o ponto de ignição, o ponto de fulgor e o ponto de combustão, tá? Nós vamos ver isso aí nos próximos slides. Estes processos apresentam diferentes valores de temperatura para cada tipo de combustível e são determinados basicamente pela estrutura, ou seja, pelo seu estado físico, né? Nós aprendemos que os estados físicos do combustível são sólido, líquido, gasoso, e a volatilidade de seus componentes. Aprendemos também que são combustíveis voláteis e não voláteis, tá bom, pessoal? Os combustíveis são transformados pelo calor e a partir desta transformação é que se combinam com o oxigênio, resultando a combustão. Essa transformação desenvolve-se em temperaturas diferentes à medida que o material vai sendo aquecido. Tá bom, pessoal? Vamos ver isso aí no próximo slide. Então, nós temos aqui os pontos de temperatura, tá bom, pessoal? Então, os vapores emanados de um combustível inflamam-se na presença do comburente a partir de determinada temperatura. Então, nós temos aqui o primeiro ponto de temperatura, é o ponto de fulgor. É a temperatura mínima na qual um combustível desprende gases suficientes para serem inflamados por uma fonte externa de calor, mas não em quantidade suficiente para manter a combustão, ou seja, só dá um flash. Tá bom, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, ponto de fulgor. Aqueceu, despendeu vapores, uma fonte externa aqui de calor, ele sempre colocou, mas não foi, os gases não foi suficiente, né, para entrar em combustão, só deu aquele flash e apagou. Tá bom, pessoal? Temos aqui o segundo ponto de temperatura, temos o ponto de combustão. É a temperatura do combustível acima da qual ele desprende gases em quantidade suficiente para serem inflamados por uma fonte externa de calor e continuarem queimando, né, mesmo retirada esta fonte. Então, tem aqui a minha ponto de combustão, né? Então, estou aquecendo aqui o combustível, tá? Ele vai desprender gases suficientes para serem inflamados, mesmo eu colocando aqui, ó, essa fonte externa aqui, né, para né, retirando, e ela mesmo assim vai continuar queimando. Tá bom, pessoal? Então, esse é o ponto de combustão. Cai muito em prova até esses pontos de temperatura, tá bom? Então, temos aqui o terceiro, ponto de ignição. É a temperatura necessária para inflamar os gases que estejam se desprendendo de um combustível, só com a presença do comburente, ou seja, só com a presença do oxigênio. Então, tem aqui, ó, tá? O ponto de ignição. Então, ele vai aquecer o gás, vai aquecer aqui o combustível, né? É uma temperatura X, né? Que só os gases com a presença do oxigênio, né? Com a presença do oxigênio, já vai inflamar aqui
o combustível, tá bom, pessoal? Então, o ponto de ignição aqui já é o pior estágio, né? Só com os gases, não precisa nem uma fonte externa, né? Então, ele já, com a presença do combustível aqui, do comburente, ele já vai entrar em combustão. Tá bom, pessoal? Métodos de extinção de incêndio. Então, vamos conhecer agora os métodos de extinção de incêndio. Tá bom, pessoal? Então, primeiro aqui nós temos o abafamento. Então, seja, o abafamento é o primeiro método básico de extinção de incêndio, é o abafamento, que consiste em reduzir a quantidade de oxigênio para abaixo do limite de 16%. No método abafamento, o lado do triângulo do fogo correspondente ao comburente é removido. Sem oxigênio, não há combustão. O segundo é o resfriamento, que consiste em reduzirmos a temperatura de um combustível abaixo da sua temperatura de ignição, ou da região onde seus gases estão concentrados, extinguindo o fogo. No resfriamento, o lado do triângulo do fogo que é removido é o da temperatura de ignição. Então, no método de extinção de incêndio de abafamento, nós eliminamos o comburente, reduzimos abaixo de 16%. E no resfriamento, nós retiramos a sua temperatura de ignição. Tá bom, pessoal? Dando continuidade, né, aos métodos de extinção de incêndio, então, o resfriamento ele é o método mais antigo de extinção de incêndio e seu agente universal é a água, tá bom, pessoal? Então, ele é o método mais antigo. E o terceiro método de extinção de incêndio é a retirada do material, ou seja, o seu isolamento, que consiste em reduzirmos a quantidade de material combustível existente no local. Ao reduzir a quantidade de combustível, o fogo se extingue por falta de material para combustão. Tá? Então é nós retirarmos todo o material que possa entrar em combustão no compartimento que esteja em combustão, se houver a possibilidade de retirar. Então, retirando esse material, a quantidade de combustível é reduzida. Né? Então, o incêndio também ele se extingue também por falta de material para ele estar em combustão. Tá bom, pessoal? Então temos aqui, né, uma ilustração, né, com os três métodos de extinção de incêndio. Né? Temos aqui o primeiro, o resfriamento. Nesse caso aqui nós estamos retirando aqui a temperatura de ignição, né, do triângulo do fogo. Temos aqui o abafamento. Nesse caso aqui nós estamos eliminando o comburente, né, do triângulo do fogo, e temos aqui o isolamento, ou seja, a retirada do material. A retirada do material. E nós estamos, nesse caso aqui, estamos retirando o combustível do triângulo do fogo. Tá bom, pessoal? Métodos de transmissão de calor. Nós temos três métodos de transmissão de calor. Temos a irradiação, a convecção e a condução. Vamos começar aqui falando pela irradiação, que é a transmissão de calor que se processa sem a necessidade de continuidade molecular entre a fonte calorífica e o corpo que recebe calor. O exemplo aqui é o calor do Sol. Né? Então nós temos aqui um prédio pegando fogo, né? Onde as chamas, né, começaram, né, a irradiar para o prédio vizinho. Né? Começou a irradiar, a transmitir calor, né? A irradiar calor para o prédio vizinho, onde aqui as janelas começaram a atingir a sua temperatura de ignição, onde começou a despender gases. Né? Esses gases se combinaram com o comburente e vão entrar em combustão também, tá, pessoal? Então, irradiação é isso, é através do espaço vazio, né? Não há uma continuidade molecular, tá bom, pessoal? Então, nós temos o método de condução, método de transmissão de calor pela condução, que é a transmissão de calor que se faz de molécula para molécula. O exemplo aí é o aquecimento de antepadas. Então nós temos aqui, né, um compartimento entrando em combustão, né, pegando fogo. Então, pela condução, né, começou a aquecer a chapa, né, do compartimento, onde de molécula para molécula, pela condução, né, começou a aquecer, começou a irradiar calor para todo o material combustível, né?
do compartimento e onde vai entrar em combustão também, tá? Então, a condução é a transmissão de calor que se faz de molécula para molécula, tá bom, pessoal? Temos o método de transmissão pela convecção, que é a transmissão de calor característico dos líquidos e gases, tá? Atenção nisso aí, tá? Os gases, ao serem aquecidos em um compartimento, sobem para outro compartimento. Por exemplo, praça de máquina, né? Que a praça de máquina começa a entrar em combustão, né? Então ele começa a subir os gases, né? São aquecidos e os gases começam a subir, né? Tá? Isso também ocorre muito nos elevadores, né? Quando é um incêndio, né? No edifício. Então começa a queimar, os gases começam a subir pelo fosso do elevador, né? E começa a passar para os outros andares. Tá bom, pessoal? Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenham gostado. Se gostar, deixe seu comentário, dá seu like, se inscreva aí no canal. Deixei também aí o meu Instagram. Posto bastante coisa também sobre a Rádio Amador e Motonauta lá no meu Instagram. É Faroleiro Paulino Gomes. Então navegue sempre com segurança. Você, meu comandante, minha comandante. Verifique sempre a validade ali do seu extintor. Lembrando que todas as embarcações, independente do seu porte, onde o seu tanque de combustível seja superior a 27 litros, é obrigatório ter extintor portátil a bordo. Tá bom, meu comandante, minha comandante? Então, obrigado aí e até o próximo vídeo.